venho aqui a essa tribuna para fazer alguns comentários e algumas sugestões, e pediria muito a atenção dos colegas, porque é sobre um tema que poderá repercutir muito nas nossas vidas aqui no Distrito Federal, que se trata da questão do sistema prisional do Distrito Federal. Ninguém esqueceu ainda que, na madrugada de sábado para domingo, nós tivemos uma fuga de 10 presidiários de alta periculosidade, né, lá da Papuda. E, logo no início da manhã, a direção da CESIP lá estava para iniciar o período de buscas. Rapidamente se conseguiu recapturar 6 dos sentenciados que tinham fugido. Tive notícias ao longo do dia, porque mesmo sem estar no Executivo, mas temos preocupações, tive notícias permanentes que me foram fornecidas pelo então subsecretário da CESIP, doutor Lócio, né, de como as coisas estavam acontecendo. E até tivemos notícias de que a casa do ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, teria sido invadida por alguns dos fugitivos. Mas essa questão foi superada e, logo depois, nós tivemos uma declaração do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, de que nós não deveríamos ficar culpando ninguém neste momento, porque ele iria determinar que se fizesse a apuração. Mas, já naquele momento, ele inocentava a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele disse: a culpa não é da Polícia Militar, e nós não devemos apontar o dedo. Muito bem. No dia seguinte, nós tomamos conhecimento, e aqui foi nesse plenário, eu estava aqui naquele momento, e o deputado Júlio César, né, utilizou o telefone para me passar, né, o aparelho, e eu ouvi do governador, 2 minutos antes dele anunciar, a informação de que ele iria trocar o comando em razão da crise que estava instalada. Eu, evidentemente, só podia dizer o seguinte: governador, os carros são do senhor, não são meus. O senhor é quem é o governador, né? Aí depois, aquela história de vamos conversar, que não sei o quê, aquela história de fim de boteco, né? E aí ocorreu, né, o governo, aliás, com uma celeridade inédita, eu não tinha visto isso ainda no governo, publicou um diário oficial extra para formalizar a demissão. Vejam bem, não houve exoneração a pedido. Ele demitiu o secretário de Justiça, doutor João Carlos Souto, demitiu o subsecretário do Sistema Penitenciário, doutor João Carlos Lócio, e o doutor Mauro César, que, inclusive, se antecipou e já tinha entregue a carta. Esse é o relato do que aconteceu. Ele também cuidou de, naquele momento, transferir o sistema prisional da Secretaria de Justiça para a Secretaria de Segurança Pública, levando junto a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Muito bem, está dentro das suas prerrogativas. É perfeito. Pode e deve praticar todos os atos que considera adequados para a sua administração. Entretanto, eu quero primeiro me manifestar sobre essa transferência do sistema prisional da Sejus para o sistema de segurança pública. É um retrocesso histórico. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, já chegou à conclusão de que o sentenciado, filosofia é você ressocializar. A questão não é segurança. A segurança faz parte, mas o que se prisional, presidente, é você iniciar um trabalho para a recuperação daquele indivíduo. Até porque, no Brasil, nós não temos pena de morte nem prisão perpétua. Nós temos um máximo de 30 anos, né, que a pessoa pode passar encarcerado.
mas é uma opção política que se faz. E o governador fez a opção, e todas as opções que nós fazemos, nós demonstramos o que é que nós pensamos. Os nossos atos refletem aquilo que nós pensamos. E o que o governador pensa sobre o sistema prisional é segurança pública. Muito bem, está no seu direito. Mas aí teve um outro fato que foi fundamental para a nossa manifestação nesse momento, deputado Wasmir. Acho que o governador foi extremamente deselegante e desrespeitoso com 3 servidores públicos do governo. Dr. João Carlos Souto, ex-secretário de Justiça e Cidadania, é um procurador da Fazenda Nacional, ex-presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, ex-presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública, e vinha fazendo um trabalho seguindo o comando do governador. Foi demitido. Doutor João Carlos Lócio, delegado de polícia, de ficha funcional ilibada, irrepreensível, foi demitido. Carregará isso nos seus assentamentos funcionais. Doutor Mauro César, diretor da PDF-1, também carregará esse sinal que lhe foi colocado pelo governador Rodrigo Hollenberg. Meus amigos, nós temos o direito de errar, mas nós não temos o direito de desrespeitar as pessoas. Tenho aqui divergências ideológicas com diversos deputados, como o deputado Chico Vigilante, que é o mais emblemático. Mas isso nunca nos impeliu ao desrespeito. Tenho, por ele, pelo deputado Ricardo Vale, deputado Wasmir, com quem temos as divergências de natureza ideológica, o maior respeito. E o governador, neste episódio, não respeitou os servidores públicos. Foi de uma forma assodada. Mas o pior de tudo, deputados, é que eu sei que ele não poderia ser, além de desrespeitoso e de deselegante, desleal com a cidade. Ele está sendo desleal com Brasília, quando ele aponta o dedo para essas 3 pessoas, dizendo que elas são culpadas pela fuga dos 10 internos que tinham lá no sistema prisional. Culpado não são eles, não. Cada um de nós aqui vai poder dizer quem é o culpado. Sabe por quê? Porque em janeiro de 2015, eu, convidado por ele, assumi a liderança do governo, tinha uma proximidade muito grande e lhe levei, pessoalmente, inúmeras situações que aconteciam no sistema prisional. E tenho sempre o cuidado de levar o problema e apontar soluções. Me lembro que, em meados de outubro, saí lá da Papuda, vendo oficinas prontas para funcionar. Saí de lá, deputado Chico Vigilante, cheguei lá na Papuda, tem uma área em que tem um local que é uma padaria, que é só ligar o gás e produz 80 mil pães por dia, que poderia abastecer inúmeras situações. Encontrei também 2 oficinas de trabalho, de costura, que poderiam produzir todas as fronhas, todos os lençóis para a Secretaria de Saúde, todas as toalhas de mesa. Só precisava de 8 agentes penitenciários. Apesar de 58 anos de idade, mas eu ainda me empolgo com as coisas. Saí de lá empolgado. Nem marquei audiência com o governador, fui direto lá, para dizer a ele: governador, achamos uma solução. Dá para botar isso para funcionar rapidamente, só precisa de vários. E o governador também se empolgou. Mas a empolgação dele demora pouco tempo, porque desde essa época que não aconteceu absolutamente nada.
Aliás, para não dizer que não aconteceu nada, o governo abriu um dia desse aí uma licitação para comprar 80 mil pães, quando poderia ter esses 80 mil pães produzidos pela FUNAP. Não sei exatamente qual é a motivação, se é melhor gastar ou se é melhor produzir. Aí é uma opção política que o governador tem. Mas a deslealdade que eu digo, pessoal, é porque no dia 15 de agosto de 2015, a Rede Globo de televisão passeou pela área de segurança do sistema prisional. Acho que todos aqui devem estar lembrados disso, para mostrar a insegurança que existe ali. A Globo foi lá, passeou, entrou, foi por onde quis. Aquilo ali já expunha a fragilidade do sistema que nós temos aí. Não satisfeito, o próprio secretário de Justiça, doutor João Carlos Souto, pegou e entregou ao governo um relatório completo acerca do sistema prisional do Distrito Federal. O que significa dizer, pessoal, que aquela fuga que aconteceu de sábado para domingo é uma tragédia anunciada. E o governador sabia disso. Mas ele preferiu culpar o secretário de Justiça, o doutor Lócio, subsecretário, e o doutor Mauro César. Mas, na verdade, eu não queria culpar os três. Culpa mim. Sabe por quê? Porque eu cansei de dizer aqui e continuarei dizendo, eu não faço parte de base alugada. Se me quiser como aliado, terá. Agora, não alugado. Quer discutir projetos para a cidade, eu discuto. Agora, não venha me impor um comportamento de vender o meu voto em troca de cargozinhos que ele tem no governo. Aliás, diziam que eu tinha 650 cargos. O governador agora pode resolver todos os problemas, porque hoje de manhã reuni com alguns companheiros e eles de imediato assinaram um documento pedindo demissão desses cargos. O governador está à vontade. Acho que não chega a 650. Mas, certamente, o governo sabe onde estão os 650, deputado Bispo Renato. E aí, ele vai poder contemplar, ué. No mínimo, se decidir 50 para cada um, já resolve, já faz uma maioria, ué. Agora, pessoal, esse desrespeito é que não pode ser aceito. A gente aqui, às vezes, até faz um comentário ou outro, mas eu acho que o fundamental é o seguinte, é na ficha funcional, é nos assentamentos funcionais, de pessoas sérias, de pessoas decentes, que construíram a sua vida com dedicação, que vai ter lá a mácula de que foram demitidos. Talvez o tempo transforme essa nódoa num galardão. Mas, por enquanto, é uma nódoa. Acho que o governador Rodrigo Hollenberg deve desculpas públicas a essas pessoas e deve desculpas públicas também à população do Distrito Federal por tentar criar uma cortina de fumaça sobre essa questão do sistema prisional. A culpa não é do Lócio que estava embrenhado no mato no domingo de manhã atrás de bandido, não. A culpa é de quem deve ter o comando e não exerce esse comando, deputado Chico Vigilante. A primeira coisa que o governador, e aí eu me atrevo a lhe dizer, que deveria ter sido feita é o seguinte, de manhã eu acordo com a notícia de que fugiram 10. Imediatamente eu me dirijo ao local, mando que os secretários também vão para lá, instalo o gabinete de crise, que é uma previsão que tem, e dou o prazo para que se resolva a questão. Mas o governador não fez isso. Então, veja, essa questão da culpa, ela precisa sim ser avaliada. Mas o que é que foi feito
Quando podia chamar os concursados, o governador não fez. Para poder aumentar o efetivo, nós sabemos que o efetivo é pequeno. Aí, o Lócio estava embrenhado no meio do mato, no domingo, o dia inteiro, atrás de bandido. Ele tentou, viu, um contato com a Secretaria de Segurança. Não conseguiu êxito. Ele tentou o contato com a Polícia Civil. Também não conseguiu. Aliás, diga-se de passagem, quem ligou para ele foi a Secretária Nacional de Justiça, porque estava preocupada com a situação. Mas aqui no Distrito Federal, não, pessoal, fim de semana ninguém trabalha, mesmo que preso fuja. Uai, que história é essa? E o governador? Quando é que fez o contato? Aí ele mesmo responde. Porque ele foi ágil em responder que primeiro isentou a Polícia Militar. E tem que esclarecer algumas coisas, tem que ser claro, não pode ser hipócrita, não. Enquanto o sujeito está dentro do presídio, a responsabilidade é sim da CESIP. Mas na hora que pula o muro, doutor, a responsabilidade é da Polícia Militar. E a Polícia Militar não tem soldados nas guaritas. Isso é muito bom para os bandidos, porque ele já sabe que se conseguir pular o muro, não vai ter problema nenhum. O governador conduziu isso de uma forma, no meu entendimento, desrespeitosa com os funcionários. Conduziu de uma forma desleal com a população do Distrito Federal. Não tinha o direito de tentar enganar a população, dizendo que esses 3 que foram demitidos são os culpados. Não, o culpado é quem comanda. E quem comanda tem o poder de dizer o que deve ser feito. Hoje está se anunciando construções de centros que já estão prontos. Não é por causa dessa mudança, não. Agora, de qualquer maneira, eu espero um gesto, pelo menos de educação, que o governador se dirija a esses funcionários e peça desculpas pela forma descortês, deselegante com que os tratou. E para que não paire qualquer dúvida, não sei se é 650, 1.200, 550, sei lá. Todos os cargos que o governador me conferiu para indicar estão, como sempre estiveram, à disposição do governador. O cargo é dele. O cargo não é de deputado. E nós não estamos aqui brigando por cargo, não. Até porque eu passei os últimos 4 anos, foi numa oposição ferrenha. O deputado Chico Vigilante lembra disso. E eu nem mandato tinha. O que demonstra claramente a nossa visão de que não é cargo que ganha eleição, não. O que ganha eleição é trabalho e é seriedade. É honestidade que nós temos que ter com as pessoas. Então, presidente, eu quero agradecer ao presidente Celina. Deputado Raimundo, desci, sei que não cabe à parte, mas desci só para terminar de ouvir. Vou fazer não cabe à parte, mas vou fazer uma questão de ordem depois da fala de Vossa Excelência. Ok. Então, eu quero agradecer à mesa a paciência que teve conosco. Eu acho que, em alguns momentos, Chico, vale a pena a gente ter cabelo branco, porque aí o pessoal, né, tem um pouco mais de paciência conosco, né? Quero agradecer à mesa por ter tido essa paciência, quero agradecer a atenção de cada um dos colegas deputados que aqui estão, né? E fico realmente na expectativa. As pessoas perguntam, você vai ser oposição, vai ser isso, vai ser aquilo. Pessoal, ninguém tem que ser nem oposição, nem situação. Nós temos de Brasília. Brasília não aguenta mais um governo incompetente. Muito obrigado, presidente.